a Assembleia Legislativa, é verdade que tem uma esfera mais reduzida de atuação, mas mesmo nessa esfera mais reduzida, ela está sendo subutilizada, ou seja, porque existem as competências que são comuns, como educação, como saúde, como meio ambiente, como questões relacionadas ao consumo. Então, há muito o que se fazer. Então, eu concordo que há um espaço mais limitado, mais reduzido, mas isso não justifica o pouco ativismo. Isso não justifica o fato das assembleias legislativas terem se tornado meramente casas para conceder títulos de cidadania. Algumas batalhas já em mente, algumas metas, caso eleito, André? Eu tenho uma preocupação muito forte com a educação. A educação, eu fui transformado pela educação. E é hoje, embora o governador tenha índices de aprovação razoáveis, é um dos setores onde há mais críticas, exatamente na educação. Inclusive tivemos uma certa crise no setor da educação há pouco tempo, né? Ou seja, de algum modo as pessoas entendem que nós precisamos mudar esse cenário da educação em todas as instâncias e no estadual também, né? Na estadual também. A educação é um problema nacional. O Brasil não é só em Pernambuco, a situação em Pernambuco é muito grave, a situação em Recife é gravíssima. Nós temos indicadores que são vergonhosos. O que é mais grave, inclusive, é que aquelas pessoas que são mais atingidas não percebem a gravidade, ou seja, as mães e pais, as pesquisas indicam aí, mandam as crianças para a escola, mas não é na expectativa delas aprenderem, delas adquirirem cultura, delas saberem ler e escrever bem, de terem um futuro, a possibilidade de abraçarem as carreiras mais, vamos dizer assim, mais nobres do ponto de vista da inserção social. As crianças são enviadas para a escola muito como um passatempo, ou seja, como se poderia ir para um clube, ou para uma creche, ou para qualquer outro lugar. Ou como modo de garantir o assistencialismo também. Ou seja, a escola ela não tem sido fator de transformação. Nós tínhamos um problema muito sério no passado, é que nós tínhamos pouco acesso à escola. Tínhamos poucas escolas, até de melhor qualidade. Isso gerou até um mito, que é que no passado as escolas eram boas, ou seja, você tinha muito poucas escolas, elas eram melhores cuidadas ali. Então, quando você compara a melhor escola pública do passado com a escola pública de hoje, é aquelas pessoas que foram felizardas de terem estudado nas escolas, assim, poxa, boa escola pública do meu tempo. Mas naquela época, 70% da população que não tinha condições de pagar uma escola privada não tinha acesso à escola. Então, a taxa de analfabetismo era enorme. Conseguimos... isso foi no governo Fernando Henrique, com o Fundef, uma iniciativa muito grande do Paulo Renato. O Fundef ele muda um pouco a face do sistema educacional brasileiro, porque é a primeira lei inteligente do ponto de vista da educação, porque ela faz com que o gestor público, no caso o prefeito, tenha mais verbas na medida em que mais crianças estiverem na escola. Então, quanto mais matriculados no município, mais dinheiro o município tem. Então, isso gerou até uma briga de crianças pelos prefeitos em cidades onde havia crianças que estavam na divisa de um município e outro. Agora, o desafio depois de levar essas crianças à escola, é dar qualidade. Exatamente, ou seja, universalizamos o acesso, mas não melhoramos a escola. Então, escola embaixo de árvores, escola funcionando em bares, ou seja... Professores ministrando aulas para as quais ele não foi preparado, né? Professores sem a devida qualificação, sem o devido respeito do ponto de vista das condições de trabalho, da remuneração. Ou seja, há um caminho muito forte a se fazer, né? Então, eu vejo essa euforia que no Brasil hoje, inclusive o governo federal dando muita gás, assim, muita propaganda, dizendo que nós vivemos um novo Brasil, respeitado pelo mundo, o Brasil feito por você. Ou seja, essa coisa que lembrou até a época do regime militar, né? Que tinha também uma carga muito forte em relação a essa carga do nacionalismo, e que isso tem produzido resultado. Sim. A população tem estado, vamos dizer assim, em clima de euforia. Mas
Na realidade, a questão é diferente. A globalização, esse momento que nós vivemos, é a era do conhecimento. Então, nós temos um patrimônio enorme, que são as nossas crianças, e esse patrimônio eles tem sido jogado no lixo, porque as crianças não têm a educação que merecem. Nós estamos não dando oportunidade, nós não damos oportunidade a uma criança pobre de ter a independência pela via da educação. As crianças, elas avançam em idade escolar sem conseguir ler, a capacidade de abstração ela é muito reduzida, nada que é abstrato é de fácil compreensão, ou seja, mesmo aquelas pessoas que são alfabetizadas, que são consideradas pessoas aptas à leitura, são aptas à leitura de coisas concretas e não de coisas abstratas. Isso é um crime que nós estamos cometendo em relação às nossas crianças. E além das crianças, né, André, ou seja, falta também às vezes uma política educacional voltada para algumas demandas. Por exemplo, há muito tempo a gente sabe que vai ter SUAP. O Porto é uma realidade há um bom tempo. E desde sempre, eu lembro que se conversava, olha, vai precisar de mão de obra qualificada. A gente conversou várias vezes em programas de televisão sobre isso. E o tempo foi passando, e continuamos com essa demanda. Ou seja, isso é para ontem, né? Quer dizer, discutir educação não é mais uma coisa para daqui a 4, 8, 10 ou 12 anos. Né? O país está crescendo e nós não estamos preparando mentes para esse crescimento. Né? Essa observação é muito importante, essa sua observação, inclusive porque ela chama a responsabilidade de todo mundo, mesmo o industrial. Inclusive o setor privado. Né? Mesmo o setor privado. Aquele que vive bem, aquele que depende muito pouco do Estado, aquele que manda as suas crianças para as melhores escolas e que dão uma vantagem comparativa enorme para essas crianças, aquelas pessoas que se protegem do sistema educacional porque tem as melhores escolas, da saúde pública porque tem o plano de saúde, tem os melhores hospitais. Mesmo essas pessoas, se elas acordarem para o fato de que viveremos melhor e seremos mais ricos na medida em que todo mundo for bem educado, eles teriam uma mudança de postura, porque a sociedade ela consegue progredir mais, prosperar mais quando todo mundo se educa. Então, quando você tem uma massa que não tem acesso a uma educação de boa qualidade, o rico ele vai ter limites a ficar mais rico. Ou seja, se ele fosse suficientemente inteligente para dizer, olha, ou prática, ou até pragmático, ou seja, não é questão de simplesmente, vamos dizer assim, ele está pensando solidariedade ou em valores do coletivo, nada disso. Até do ponto de vista individual,